Pragas agrícolas. Insecta, Diptera. A ordem Diptera é pertencente ao grupo Insecta. Uma das características de animais pertencentes a essa ordem é que eles podem ser encontrados em diversas partes da natureza. Essa ordem é uma das que possui mais diversificação, podendo chegar a mais de 150 mil espécies distribuídas em 160 famílias. São holometabólicos, ou seja, sofrem uma metamorfose completa durante seu desenvolvimento, desde o estado larval até o estado adulto. Os animais pertencentes a essa ordem comumente se alimentam de folhas, frutos e demais substâncias açucaradas. Sendo assim, eles podem ser parasitas. A mosca das frutas são pertencentes à família Tefrídida e são uma praga que ataca uma gama de frutos e vegetais muito vasta, tornando-se um empecilho econômico, já que a fruta atacada deixa de ser comercializável. Como hoje em dia a gente vive em um mundo mais globalizado, alguns países importadores de frutas encontraram como solução a quarentena para evitar que essa praga entre também no países deles. A mosca das frutas, ela geralmente é de uma coloração mais amarelada e possuem duas manchas mais escuras na base posterior de suas asas. E a forma mais utilizada para verificar se é uma mosca das frutas é através da fêmea adulta, devido ao tipo de manchas nas suas asas. Trata-se de uma mancha de coloração amarelo queimado e em forma de S e V investidos na base posterior da asa. Já para distinguir o macho da fêmea é bem simples, porque a fêmea possui a ponta do abdômen mais pontiagudo, enquanto o macho tem o final do abdômen mais arredondado. Já nos estágios anteriores, como larva ou pupa, não dá para identificar se é macho ou fêmea. O... Quando a mosca das flores já é encontrada no estágio adulto, a fêmea tem, em média, 7 milímetros de comprimento e 16 milímetros de envergadura de asas, e o macho tende a ser sempre menor que a fêmea. Não se sabe o tempo de vida da mosca das frutas em condições naturais, mas com interferências de laboratório, condições climáticas ideais, alimentação balanceada e tudo mais, elas vivem aproximadamente 170 dias. São insetos de reprodução sexuada, e para começar a colocar os ovos, a fêmea demora entre 7 a 19 dias. Tudo isso depende da temperatura do meio. A colocação de ovos nos frutos são isolados, ou seja, a fêmea coloca apenas um ovo por ato de postura, aumentando assim a quantidade de puncturas, ou melhor dizendo, furo do ovipositor, que por si só já causa danos à fruta. Em período de oviposição, as fêmeas em laboratório colocam cerca de 400 ovos, sendo mais ou menos 30 ovos por dia. Mas acredita-se que esse número pode variar muito de acordo com a espécie e o fruto em que está sendo colocado o ovo. Em relação ao controle e manejo, pode-se ser realizado em diversos momentos do período da fase adulta, especialmente na fase de reprodução, alimentação e voo. Existem alguns processos que são capazes de diminuir o potencial da mosca das frutas de se proliferar no pomar. Entre esses processos, podemos citar o controle biológico por meio de parasitoides, predadores e patógenos. Só que o mais estudado, o que é mais encontrado, é o através de parasitoides, através de vespas que possuem uma coloração mais escura, asas transparentes e o tórax separado do abdômen. Existem duas variações de controle biológico usando esse parasitoide, sendo a primeira, que atinge a larva, que quando a vespa deposita no corpo da larva um ovo, que quando ele eclode, o parasitoide se alimenta do corpo da larva e posteriormente da pupa. E os que atacam a pupa agem quase da mesma forma, mas começam o dano na pulpária, onde são colocados os ovos e quando eclodem, penetram a pulpa da mosca das frutas e se alimentam da mesma. Falando agora sobre a contarinha sorgícola, popularmente e vulgarmente conhecida como mosca do sorgo, ela está aí no reino Animalia, na filo Artrópoda, classe Insecta, ordem Diptera, do nosso trabalho, família Cecidomidae e subfamília Cecidominae, do gênero Contarinha, Contarinha sorgícola. Falando agora um pouco sobre a morfologia dela, as moscas adultas são pequenas, com tamanho variando aí de 1,3 a 1,6 milímetros de comprimento e tem uma coloração alaranjada que fica evidente na foto, mas não fica evidente que ela tem a cabeça amarela e os apêndices dela são marrons.
O Akin e Lara, eles citam no artigo, em 2001, que a mosca do sorgo ela tem distribuição por todas as regiões, ela se encontra e ela foi observada a primeira vez em 1895, nos Estados Unidos. E é legal que essa dispersão que ela tem, grande, dá ao fato de que a fêmea ela tem uma dispersão de 90 metros dentro da parcela do sorgo e isso pode ser levado aí pelo vento até mais de 400 metros de distância. Aqui na foto ao lado a gente tem uma imagem ilustrativa sobre o ciclo de vida dessa mosca. Os ovos eles eclodem aí em 3 dias, logo vem o desenvolvimento completo das larvas que dura entre 9 a 11 dias. E depois, em 3 dias, os adultos eles emergem das pupas. E os adultos vivem raramente mais de um dia. Beleza, mas o que que essa mosca causa de mal na cultura da soja? Roseta e seus colaboradores aí em 1967 vai dizer que o inseto ele deposita seus ovos nas flores da panícula do sorgo e as larvas elas se alimentam do ovário floral. Isso vai impedir a formação de sementes. Na imagem que tem do lado, a gente consegue perceber os ramos que são danificados pelas essas moscas e os que não são. A imagem que está acima, o ramo que está acima, mostra a danificação pela mosca do sorgo. E uma estratégia para confirmar se essa infestação é pela mosca do sorgo é amassar uma espigueta xoxa entre os dedos e aí se sair um líquido laranja em algumas delas, vai ser confirmada a infestação da mosca do sorgo. Nas medidas de controle, eu coloquei 4 aí para vocês, só que eu quero citar 2 principais, que é o plantio num curto período de tempo e o plantio cedo, para que não ocorra o plantio no momento de pico populacional dessas moscas. Por quê? Porque foi assim que a gente conseguiu diminuir as perdas na cultura do sorgo através desse sistema. A gente criou essa imagem ilustrativa para vocês poderem entender a porcentagem e ciclo da mosca do sorgo nas diferentes épocas do ano. Dividindo aqui nas épocas mais quentes e mais frias, na primavera e no verão, essa mosca do sorgo ela tem infestação de 90% e 50%. Já no outono e inverno, ela varia de 13%. Por isso, essa praga deixou de causar tantas perdas na cultura do sorgo. Antigamente causava, hoje não. Por quê? Porque foi indicado pelo produtor que plantasse justamente na época da safrinha, que onde essas moscas têm 13% de eficiência só, que é justamente na época do outono e inverno. Então, essa praga, essa mosca do sorgo, ela está razoavelmente equacionada. Porém, requer também acompanhamento por meio de monitoramento periódico, porque ela não deixa de ser uma praga e pode ser prejudicial para a cultura do sorgo. Bom, a mosca Liromyza sativai, pertencente ao seu reino Animalia, do seu filo Artrópoda, do seu subfilo Hexapoda, da sua classe Insecta, da sua ordem Diptera e da sua família Agromyzidae, e do seu gênero e da sua espécie Liromyza sativai, essa mosca ela é conhecida popularmente por uma mosca minadora, isto é, um inseto polígrafo, considerado uma praga primária em diversas culturas de importância econômica. Dentre essas culturas temos o tomate, a batata, a berinjela, a melancia, o melão e o pimentão. Bom, essa mosca ela recebe esse nome minador pelo simples fato de suas larvas habitarem nas folhas dos seus hospedeiros. A mosca minadora ela causa uma destruição do limbo foliar, afetando diretamente a taxa fotossintética da planta, trazendo como prejuízo o estresse fisiológico da planta, que se reflete principalmente na qualidade dos seus frutos. Logo, a produtividade das plantas pode ser reduzida de forma considerável. Bom, o seu ciclo de vida ele é muito influenciado pela temperatura e pelas plantas hospedeiras. Isso quer dizer que vai depender da planta em que essa mosca minadora vai pousar para deixar os seus hospedeiros. Este inseto, essa mosca, ela tem uma metamorfose completa, né? Isso passa pelo estado de ovo, larva, 4 estágios, pupa e adulto. Em média, cada fêmea põe de 200 a 300 ovos, com uma taxa diária de ovoposição de 30 a 40 ovos, que vai diminuindo à medida que as fêmeas vão envelhecendo. A longevidade total dos adultos difere de acordo com o sexo, sendo geralmente 2 semanas para os machos e 3 semanas para as fêmeas. A mosca minadora são voadoras pouco ativas, fazendo voos curtos e rápidos entre folhas onde se encontram e as adjacentes, embora possam ser dispersas pelo vento a longas distâncias.
Bom, a sua morfologia é o seguinte: quando essa mosca chega no seu estágio adulto, ela é muito pequena. O seu comprimento de corpo varia de 1,3 até 2,3 milímetros e a sua asa tem esse mesmo comprimento. Sendo assim, as fêmeas são maiores que os machos, embora geralmente eles são semelhantes. Bom, o ovo ele tem uma forma elíptica que mede aproximadamente 0,15 milímetros, que tem uma cor esbranquiçada e é ligeiramente translúcido, parecido com os outros ovos, né? Ovos. A sua postura é efetuada logo abaixo da superfície da folha. Já as larvas têm uma forma cilíndrica alargadas, elas são apódoras, não possuem perna e nem cabeça, e quando recém-eclodidas são transparentes, mas no mesmo instante seguinte tem uma cor amarelo alaranjado e pode medir até 3 milímetros de comprimento. Já a pupa, ela tem uma forma oval, ventralmente achatada, né, um pouco mais estreitas nas extremidades. Bom, os principais danos causados pelas moscas minadoras é que as suas larvas, elas abrem minas no interior do parênquima foliar, se alimentando assim dos tecidos e destruindo parcialmente ou totalmente a folha, provocando o seu secamento. Em determinados casos, quando o ataque é muito intenso, pode prejudicar o desenvolvimento da cultura. Bom, e os principais manejos, né, para controlar essa praga, essa mosca minadora, são a rotação de cultura, tendo aquela cultura rotacionada. Se você plantou tomate esse ano, no próximo semestre, planta milho, para a cultura não pegar, né, essa praga, ou até mesmo o nosso manejo de inseticidas, que são os químicos que a gente tem costume de usar, para reverter esse cenário.